price action é a utilização do preço da ação, né? Você verifica o movimento do que o preço do ativo está fazendo, né? E a gente lê o gráfico que ele reflete esse movimento. Ele diz para a gente se a ação está em tendência de alta, está em tendência de baixa, diz para a gente se é um melhor momento para comprar ou vender a ação. E com essa simples estratégia, utilizando price action no mercado americano, a gente consegue rentabilidades acima de 10% por operação no trade. Como que funciona isso? É muito importante você verificar sempre, logo de início, se a ação está em tendência de alta, se a ação está em tendência de baixa ou se a ação está lateralizada. Se o preço do ativo está em tendência de alta, o primeiro passo é verificar o melhor ponto para comprar a ação. Se o ativo está em tendência de baixa, você tem que verificar o melhor ponto para vender essa ação. E se o preço do ativo estiver lateralizado? Você não faz nada, você aguarda, você espera até ter uma nova tendência clara. E é assim que você filtra suas operações. Tendência de alta, procura a compra. Tendência de baixa, procura a operação de venda. Lateralização, senta e espera. Bom, primeira coisa que você tem que fazer aqui é você pegar a linha de tendência no preço da ação, né? Essa linha de tendência aqui você vai simplesmente traçar o suporte e a resistência. O suporte é quando o preço encontra uma dificuldade para uma tendência de baixos e a resistência é quando o preço do ativo encontra uma resistência para uma tendência de alta, para continuar a sua tendência de alta. Bom, como que a gente faz isso? Primeiro a gente traça um canal de alta, a lateralização, ou canal de baixa. Canal de alta a gente vai traçar formando realmente um canal de alta, ligando sempre pelo menos dois pontos. Suporte é a mesma coisa. Para uma tendência de baixa, vamos pegar esses dois pontos aqui, ó, a mesma coisa, ligo os dois pontos, até que haja o rompimento, que eu vou explicar mais à frente sobre esse rompimento. Então, aqui eu já tenho canal de alta, canal de baixa. E a lateralização, quando que acontece? É quando o preço do ativo ele fica fazendo esse zigue-zague aqui. Então, a partir daqui eu já tenho uma resistência e aqui eu tenho um suporte. E o preço do ativo continua andando lateralizado até que rompe o que era uma resistência. E logo depois, ou ele rompe para o que seria uma tendência de baixa. Ele rompe esse suporte. Então, com isso, você consegue procurar o melhor ponto para comprar e vender a ação, né? O melhor ponto é após esse rompimento, após confirmar a tendência de alta e a tendência de baixa. E existem alguns movimentos importantes para confirmar essa tendência, esse rompimento. Por exemplo, se o preço da ação está fazendo esse zigue-zague, como eu mostrei aqui, tem a resistência e o suporte. E o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui, ó. Como que eu confirmo, logo depois de um rompimento, se a ação vai continuar subindo ou se vai continuar descendo? Por exemplo, o preço subiu, ele recua. O preço ele não vai romper uma resistência, um suporte e vai seguir direto. Ele precisa fazer uma confirmação daquele rompimento. Por exemplo, se o preço do ativo ele rompeu aqui e logo depois, ele não vai subir direto, ele vai querer fazer o seu recuo porque ele precisa testar esse suporte aqui. Ele precisa testar esse movimento aqui no gráfico. E o que era uma resistência, ele transforma em um suporte. Então, a partir desse momento, ele pega para voltar a subir, né? Ele sobe Ele pega aqui, ó, e sobe. Ou seja, qual o melhor ponto para comprar esse ativo? Quando rompe esse topo anterior. Isso aqui no Price Action, utilizando o gráfico diário, tem alta rentabilidade no mercado. Tá? Para uma tendência de baixa, a mesma coisa. Vamos supor que o preço do ativo ele rompeu. Ele precisa romper esse suporte, logo depois transformar esse suporte em uma resistência. Como que ele faz isso? Transformando esse suporte aqui, ó, batendo no suporte e voltando a cair. Então aqui ele já transformou o que era um suporte em uma nova resistência. E aqui eu tenho um ponto de operação de venda no meu trade. Então aqui eu consigo operar
vendido. E é assim que a gente confirma a tendência de alta e a tendência de baixa, utilizando o rompimento logo depois de uma lateralização, tá?